A glória como morada. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E o texto para a nossa meditação bíblica hoje é Isaías capítulo 11. O capítulo é curtinho, tem apenas 16 versículos, então eu vou ler o capítulo todo com vocês e depois vou fazer algumas considerações, tá bem? Então o texto diz assim para nós: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Esse texto é muito interessante, profundamente, por um lado ele é profundamente comovente, e por outro ele nos envolve numa ampla disputa geopolítica entre Israel e outras nações, e várias outras nações, né? Os versos 1 a 10 falam do Messias. Esse, vamos pensar assim, rebento, esse renovo, é o mesmo que já foi considerado em outros capítulos anteriores que a gente já estudou. Então, por exemplo, o capítulo 9, né, fala do menino que nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, etc. É esse mesmo personagem que reaparece aqui no capítulo 11 sobre novas nomenclaturas, né? Ele é o tronco de Jessé, ele é o rebento, ele é o renovo. E se diz que sobre ele repousaria o Espírito do Senhor. E aí se fala, né? Esse Espírito do Senhor é espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Indicando aqui a profecia sobre a plenitude do Espírito Santo sobre o Messias. Quando chega no Novo Testamento, se fala, por exemplo, que Jesus ele tinha o Espírito sem medida, né, que o Pai havia concedido a ele. Então Jesus cumpre então esta característica de ser cheio do Espírito do Senhor.
Esse Messias, ele vai se deleitar em Deus e não vai julgar de forma superficial, de acordo com o que se vê e o que se ouve. Mas ele vai julgar segundo a essência de cada pessoa, a essência de cada situação, e ele promete julgar com justiça os pobres e dar a terra em favor dos mansos. Jesus vai retomar esse ensinamento lá nas suas bem-aventuranças, né? No Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em grande medida, esta é a promessa de Isaías capítulo 11, e Jesus vem corroborar e dizer, sim, eu vou cumprir esta profecia e os mansos herdarão a terra, ok? Que mais? Depois, a partir do verso 4, a partir do verso 4 até o verso 10, se fala um pouco assim dessa escatologia do Antigo Testamento, que é um pouco diferente da escatologia do Novo Testamento. O que acontece? No Antigo Testamento, existe a ideia de que Israel será tão abençoado a ponto de se tornar uma espécie de paraíso na terra. Quando chega no Novo Testamento, Israel rejeita Cristo, crucifica Cristo, etc. e tal, e agora Jesus ressuscita, e ele manda a igreja pregar o evangelho ao mundo todo, para que a promessa se cumpra escatologicamente, não somente em Israel, mas se cumpra de uma forma universalizante para todos aqueles que crerem no seu nome. Então, assim, olha, todas essas promessas de que o lobo vai habitar com o cordeiro, que o leão vai ser vegetariano e vai deitar junto ali com o bezerro, com o boi, com o cedro, e nenhum bicho vai fazer mal a nenhuma pessoa, fazendo assim uma imagem, né, da superação do mal no mundo, não vai acontecer simplesmente em Israel como testemunho de que o Deus Israel é superior aos deuses e dos povos idólatras e etc. Então aqui existe o quê? Uma escatologia do Antigo Testamento prometendo essas coisas para Israel, mas muitas dessas coisas também eram condicionais, a gente vai ver muito disso, né, no nosso estudo do livro de Isaías, mas em Israel, rejeitando para si mesmo o plano de Deus, vai então agora abrir a porta aos gentios, e essas promessas vão ser agora não mais localizadas em Israel, mas universalizadas. Inclusive, alguns dos seus elementos terrenos serão superados, a gente vai ver isso mais adiante, especialmente nos capítulos finais do livro de Isaías, tá bom? De qualquer forma, aqui você tem uma imagem linda, né, de um paraíso na terra, onde não se faz mais o mal, e naquele dia as nações vão recorrer a este rebento de Jessé, a esta raiz de Jessé, que vai ser o estandarte de todos os povos, e a glória será a sua morada. E aí a gente vê muito assim, um começo de uma antecipação de que Deus vai reinar em Cristo, em glória neste mundo para todo sempre, a glória será a sua morada. Você vai lembrar depois de Isaías, mais para frente vai falar da Jerusalém Celestial, que vai ser uma das fontes do conhecimento de Apocalipse 21, vai ser o livro de Isaías. E Deus então em glória reinando sobre a terra. Enquanto isso não acontece, os povos estão em guerra, em sofrimento, em tristeza, nessa luta pela sobrevivência e pela glória no mundo. E Deus promete estar com o seu povo que foi desterrado para as terras da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, Elão, Sinar, Amate e terras do mar. Aqui em grande medida está se falando do cativeiro assírio, onde muitas pessoas foram tiradas de Israel e levadas para todos esses lugares, e Deus promete então estar com elas e levantar esse estandarte para que os desterrados de Israel possam ser recolhidos dos quatro confins da terra e voltarem à sua terra, etc., para serem conquistadores, vencedores. Haverá um caminho plano de resgate para o seu povo, para o restante do seu povo, tanto quanto houve na terra do Egito. Aqui existe também uma ideia interessante de que o Deus Israel continua sendo o mesmo Deus que tirou o povo da terra do Egito, né? Então você precisa entender que Deus não fez milagres só no passado, ele vai continuar fazendo milagres. Ele não era bom só lá no passado, ele continua sendo bom, e isso vai nos dar força para entendermos as adversidades que a gente viva e recebermos essa promessa, né, de que Deus vai nos dar força para superá-las, porque assim como ele livrou o povo de sofrimentos terríveis no passado, pode nos livrar dos nossos sofrimentos terríveis no presente. Em grande medida, este é o ensinamento de Isaías capítulo 11.